Até o início desse ano, Henrique Mandetta era um ministro de pouquíssima relevância. Mas com o avanço da Covid-19, o então ministro da Saúde se tornou o nome mais importante do governo Bolsonaro, se destacando até o último dia antes da sua demissão. Afinal, qual é a sua trajetória e por que ele foi escolhido por Bolsonaro para assumir a pasta do Ministério da Saúde? Quer entender essa história? Então vem comigo. Meu nome é Pedro Rodrigues e sejam muito bem-vindos ao Manual do Brasil. Antes de falar sobre a trajetória do nosso ex-ministro da Saúde, caso seja sua primeira vez aqui no canal, não esquece de se inscrever apertando esse botão vermelho aqui embaixo. Isso é muito importante para a gente fazer o canal crescer cada vez mais. Não esquece de deixar o seu like também. E toda segunda e quinta a gente posta vídeos explicando um pouco mais de como o Brasil funciona na prática para que você tire suas próprias conclusões. Pois bem, o ex-ministro era um membro discreto do governo Bolsonaro. Diferente de vários dos seus colegas, não tinha um histórico que o tornava famoso e muito menos se envolvia nas inúmeras polêmicas criadas pelo governo federal. Mandetta nasceu em Mato Grosso do Sul, no seio de uma família de políticos tradicionais. Entre seus parentes, a gente tem o senadores, deputados e até prefeitos. Mas apesar dessa herança, foi considerado um ministro técnico, graças à sua graduação em medicina pela Universidade Gama Filho e à sua pós-graduação em ortopedia pela Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, além das especializações em ortopedia pediátrica nos Estados Unidos. Mandetta iniciou sua carreira como médico no Hospital Geral do Exército, o que provavelmente deve ter rendido muitos pontos para a relação com o Bolsonaro. Além de médico, Mandetta foi professor na Universidade Federal de Mato Grosso do Sul e também exerceu a presidência da Cooperativa de Médicos de Campo Grande, o que lhe rendeu um apoio constante da classe. Apesar de todo esse histórico, Mandetta se destacou mesmo foi na política. Em 2004, seu primo Nelson Trade foi eleito prefeito de Campo Grande e convidou Mandetta para assumir a Secretaria Municipal de Saúde. E esse foi o seu primeiro cargo público. Apesar de pouca experiência em gestão pública na época, o então secretário se destaca e dá os primeiros sinais do ministro que vimos ao lidar com um enorme surto de dengue no município. Seu trabalho exemplar no controle contra a dengue lhe rendeu prestígio e renome, sendo convidado para palestrar em diversos pontos no Brasil sobre a situação que ele passou. Já em 2010, Mandetta envereda de vez na política, sendo eleito deputado federal e reeleito logo em seguida. Como deputado, Mandetta era conservador, foi contra a legalização e flexibilização do direito ao aborto e foi um militante contra a possibilidade de interrupção da gravidez para fetos com Zika. Mandetta era ainda um ferrenho antipetista. Se colocou contra a política do programa Mais Médicos, assim como a política da presidente Dilma de demarcação de terras indígenas em seu estado. Foi a favor do processo de impeachment da presidente Dilma Rousseff. Por fim, em agosto de 2017, votou a favor do processo em que se pedia a abertura de investigação do então presidente Michel Temer. Com esse currículo, não é nenhuma surpresa que Bolsonaro tenha sondado a possibilidade de convidá-lo para ser o chefe da pasta da saúde. A verdade é que Bolsonaro talvez tenha se arrependido dessa atitude. Com o agravamento da crise do coronavírus, Mandetta se tornou o pivô da maior crise política já enfrentada pelo governo do presidente Bolsonaro. O presidente e Mandetta haviam discordado publicamente sobre o modo como que o Brasil deveria lidar com a crise do coronavírus. Enquanto Mandetta recomendava o isolamento social como a melhor estratégia para evitar mortes e uma sobrecarga no sistema de saúde, Bolsonaro se mostrava mais preocupado com as perdas econômicas, defendendo a liberação dos trabalhadores que não são do chamado grupo de risco. Atualmente, a maioria dos governadores brasileiros estão seguindo a recomendação de Mandetta e da Organização Mundial da Saúde, o que deixou Bolsonaro cada vez mais distante do ministro e dos apoiadores locais. Outro grande ponto de discórdia entre o ministro e o presidente Bolsonaro era sobre o uso da cloroquina ou da hidroxicloroquina no tratamento de Covid-19. Mandetta era contra o uso dos medicamentos em massa, sem antes um estudo aprofundado científico dos seus efeitos e da sua eficácia. Essa postura era diametralmente oposta à do presidente Bolsonaro, que defende com unhas e dentes o uso dos medicamentos imediatamente.
A verdade é que essa queda de braço entre Mandetta e Bolsonaro causou um enorme mal-estar, principalmente pelo protagonismo assumido pelo ex-ministro e sua postura claramente contrária às atitudes do presidente. Como o cargo de ministro depende da escolha direta do presidente da República, Bolsonaro ganhou a queda de braço, demitiu Mandetta e nomeou o médico Nelson Tais para o seu lugar. Teoricamente, o novo ministro possui alinhamento com as ideias de Bolsonaro para enfrentar o coronavírus no Brasil. Mas vamos aguardar as cenas dos próximos capítulos. É justo dizer que o ex-ministro da Saúde, Henrique Mandetta, não deve desaparecer tão cedo dos holofotes. Segundo as pesquisas de confiança, a maioria da população confiava mais no ex-ministro da Saúde do que no próprio presidente. Logo, existe uma grande chance de Mandetta usar esse capital político de alguma forma, seja para auxiliar governadores em suas políticas de isolamento social, seja para ampliar sua participação no debate social e alavancar uma possível participação nas próximas eleições. O ex-ministro ainda não se manifestou sobre nenhum desses assuntos. É importante a gente frisar que estamos apenas no início de uma crise que promete durar mais alguns meses. Ainda é difícil apontar qualquer saída ou solução óbvia, e as consequências ainda estão longe de serem quantificadas. Agora eu quero saber a sua opinião. O que você acha do ex-ministro Henrique Mandetta e do seu trabalho frente à pandemia do coronavírus? Qual a sua opinião sobre as medidas propostas por ele? Vamos aproveitar o espaço aqui nos comentários para discutir de forma saudável e produtiva para todos nós. Também não deixa de escrever se tiver alguma dúvida. Dependendo da sua pergunta, a gente pode fazer um vídeo especial sobre o assunto. Não esquece de dar o seu like, isso é muito importante para a gente fazer o canal crescer e de ser divulgado cada vez mais. Valeu e até o próximo vídeo. Do ministro que a gente via... Porra, terrível.